Boa tarde, estamos aqui no Centro Espírita Irmão Samaritano, na quinta-feira, essa tarde quente de quinta-feira. Felizes pelo retorno do trabalho e trouxemos hoje uma proposta terapêutica, que são as questões musicais, a música em nossas vidas. Então, o meu título ali, a música, a vida e a doutrina espírita, por conta de nós buscarmos essa terapêutica baseado na nossa doutrina. Então vamos lá. Visto que nos encontramos neste estado degradado de imperfeição mortal e moral também, será melhor sermos práticos, harmonizarmos nossa música. E, pelo mesmo processo, começarmos a compor uma nova e melhor forma de arte, uma arte de acentuada sublimidade poderá, por si só, levar-nos de volta aos céus. Essa frase é de Johann Sebastian Bach. Então ele faz esse convite, para que nós estejamos próximos da boa música. E às vezes tem gente que fica aborrecida quando eu falo boa música, eu estou com preconceito contra... Mas a questão da música que eleva a nossa alma. Cada um, óbvio, vai ter, se identificar melhor com um ou outro ritmo. Mas, como o Bach falou ali, ele é um dos mais antigos dentre esses músicos tão conhecidos, 1600 e pouco. Nós precisamos compor uma nova e melhor forma de arte, principalmente essa arte que nos vai fazer bem, nos vai melhorar. Pode passar. A música é o mediador entre a vida do espírito e a vida dos sentidos. Essa frase é de Ludwig van Beethoven e ela fala assim, que a nossa vida espiritual, enquanto espíritos na matéria, a música vai ligar esse espírito aos nossos sentidos, porque nós somos seres sensoriais, Então essa percepção da música vai trazer para nós um bem-estar, principalmente essas músicas, as músicas clássicas, as músicas que fazem com que nós entremos numa vibração mais alta. Porque a gente sabe que existem os hertz, existem as frequências. Então, determinadas músicas nos levam a uma frequência maior, mais elevada, enquanto que outras nos fazem até um certo mal-estar. Vamos lá. Agora um trechinho do Wagner, que também, todos eles alemães, todos eles. Creio em Deus, em Mozart, em Beethoven e nos seus discípulos e apóstolos. Creio no Espírito Santo e na verdade da arte, una e indivisível. Creio que a arte musical procede de Deus e habita nos corações dos homens iluminados. Rejubilo-me num único pensamento e motivo, cujos resultados ainda poderão trazer um grande conforto para o mundo, que eu deva ser capaz de transmitir a luminosidade de Cristo. Belíssima essa frase, Alguém quer comentar essa frase? Então, Wagner, ele faz uma oração, Eu creio em Deus, eu creio em Beethoven, eu creio em Mozart, nos discípulos e nos apóstolos. Porque, de verdade, esses são espíritos mais elevados, A arte una e indivisível. E tudo procede de Deus.
e habita os corações dos homens iluminados. Rejubilo-me num único pensamento e motivo, cujos resultados ainda poderão trazer um grande conforto para o mundo. Então são músicas assim muito especiais e às vezes as pessoas elas não estão acostumadas, nem foram apresentadas a ela. Certa vez, aconteceu durante uma aula com a minha irmã. O garotinho, que era um garotinho terrível, ela botava o rádio e botava na Rádio MEC. E aí o garoto ficou parado, o garoto que era terrível, ficou parado, olhando, ouvindo, parado assim. Aí ele falou assim, tia, isso é música de rico, né? Ele falou assim. Aí ela falou assim, óbvio que não, isso está no rádio. Se você colocar o rádio, antigamente se tinha mais rádio, né? Se você colocar o rádio nesse pontinho aqui, com esse número, você vai ouvir na sua casa. Ou seja, ele não foi apresentado aquela música. E o garoto ficou quieto, ficou calmo, ficou tranquilão com aquela música da Rádio MEC, que estava tocando uma música, um instrumental, que ele não estava acostumado. E aquilo fez tão bem para ele, né? Então é mais ou menos isso. Traz conforto para o mundo, que eu deva ser capaz de transmitir a luminosidade de Cristo. Certa vez eu estava na Central também, já tem um bom tempo. Eu estava na Central e você saía do trem e os alto-falantes tocando música clássica. E aí as pessoas, acho que ninguém ouvia, porque as pessoas não estão exercitando, ligados. E aí eu falei assim, gente, que música deliciosa que tá aqui. Aí eu fui calmamente, já né, às vezes tem um tocando violino, todo mundo passa correndo, ninguém vê, as pessoas não percebem. Tem aqueles que param e já lá, tocando violino. Então, a gente tem que dar essa oportunidade para o nosso espírito. Oportunidade. Vai lá, Bia, por favor. Essa frase é de Khalil Gibran. Ó música, em tuas profundezas depositamos nosso coração e alma. Tu nos ensinaste a ver com os ouvidos e a ouvir com o coração. Foi o que aconteceu com um garotinho, né? Ele parou e ele estava olhando, mas ele estava vendo com os ouvidos e ouvindo com o coração que o tocou. Então, da mesma maneira que uma música, quando a gente chega aqui, que já está ligada a musiquinha, que já está essa ambiência, vamos nos colocando num estado mais tranquilo para a absorção daquela música. E a música é como ele fala ali, né? Mozart fez. Você vê que determinadas casas cantam. E aquela música, aquele canto, ela é usada até como um medicamento, né? Aquele som, aquela vibração poderosa, trazendo para nós essa harmonização. Porque o mundo é muito barulhento, o mundo, as pessoas estão acostumadas a coisas muito pá, então aquela música já te baixa, te dá uma frequência que harmoniza a gente. Para a gente ouvir com o coração, né? E quando a gente entra aqui, quando nós estamos aqui, nós ouvimos com o coração. Pode ir, por favor. Pitágoras, precursor da medicina musical, empregava a música como remédio para o corpo e alma. Pitágoras era um filósofo matemático grego, antes de Cristo, né, de 580 a 500 antes de Cristo. Então ele fala música como remédio para o corpo e para a alma. E existe hoje a musicoterapia, que é um trabalho, né, que envolve a música. Mas mesmo não estamos nós com esse conhecimento da terapia, da musicoterapia, nós sabemos por experiência que a música nos afeta para o bem e para o mal, né? Os filósofos pré-socráticos
davam tanta importância à música que muitos a viam como o elemento que dava ordem ao universo, que harmonizava o caos inicial do qual o mundo foi originado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque então, conforme a professora Lucilena falou, essa questão do cuidado que Platão trouxe lá no livro A República, né? Platão que colocou na escrita todas as informações, o aprendizado com Sócrates, né? E a gente tem no nosso evangelho, né? Sócrates, Platão. Nosso evangelho é maneira de falar, né? Porque o evangelho é um só. Então, que música que nós estamos recebendo para sermos dominados? Então, é importante, ela falou uma coisa interessante aqui, da evolução do espírito. Nós estamos aqui para evoluir, né? O autoconhecimento, melhora íntima. Então, é uma questão de exercício daquela música, o aprendizado que aquela música vai me trazer, o bem-estar, experimentação daquela música. O que ela está me trazendo? Qual é a frequência? Para que eu não entre na frequência que vá me desarmonizar. Vai lá, por favor. Essa questão do... Fala, Fernanda, o universo... O universo não tem palavras, só frequência. Só frequência. Há muitos anos, aquele psicólogo Fernandes, alguma coisa Fernandes? Henrique Fernandes. Ele até falou sobre isso, eu achei tão interessante que ele falou assim, que, por exemplo, a criança, o animal, ele vai entender a frequência. Você pode chegar para um bebê e falar assim, ai, neném, como você é feio, horroroso. Ele vai rir, vai balançar a perninha, porque ele está naquela energia que você está falando, não no que você está falando, né? Então a gente vai entender isso. Pode ir lá, por favor. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufe, a suave harpa e o saltério. Isso está em Salmo 81, versículo 1 e 2. Os salmos, né, que Davi organizou, nem todos os salmos de Davi, mas ele teve, porque ele era um músico, né, cantava. Naquela época, os salmos, eles não eram lidos, eles não eram falados, eles eram cantados. E foram os salmos que deram origem ao canto gregoriano. Dentro da reunião que eles faziam, né, eles cantavam, os salmos não eram lidos, eles eram cantados, justamente essa questão da frequência, né? Então, ele fala, cantai alegremente a Deus, erguei alegres vozes ao Deus, entoai um salmo. Então, tudo isso é frequência. E Obras Póstumas, a gente tem a música é o médium da harmonia. Ela a recebe e a dá. Como o refletor é o médium da luz. Como tu és o médium dos espíritos. Então, a música ela vai fazer essa ponte para que nós tenhamos contato, entremos em contato com essa harmonia, que também pode ser desarmonia. Então, é uma questão de escolha, de exercício, de aprendizado daquela música. Vamos lá. Para Platão, a música seria capaz de atingir mais profundamente a alma de um cidadão, podendo moldá-la para o bem ou para o mal. O uso correto da educação musical iria abrandar os irascíveis e afastar os maus vícios, assim como atrairia as boas virtudes, coragem, ordem à alma.
e até mesmo a justiça. Olha a importância do nosso estudo, de nós nos aprofundarmos mais nessa questão musical. Sabendo que a música, segundo Pitágoras, nada mais é que uma unidade composta de relações numéricas e que a natureza é intrinsecamente boa, a música deve ser avaliada em termos morais. Se os componentes da música têm atributos morais, logo a música em si mesma tem valor moral. Portnoy, 1980. A importância e como a gente vê, eu não gosto de chamar de música, mas tudo bem. Músicas que nos levam, para mim é um barulho, mas, enfim, como determinadas músicas, Bira está rindo, como determinadas músicas trazem o pior que pode existir, a nível de palavra, a nível de ideias, a nível também. Hoje nós estamos passando por essa fase, porque existem músicas em MPB, eu gosto de MPB, até sambas, tem mensagens maravilhosas, aquele, né? Mas essa... Não, eu assumo que eu tenho dificuldade. Eu adoro imagens. Eu acho essas imagens muito bonitas. Pode ir. Aí a gente, já que estamos falando de frequência, o estudo do Masaru Emoto mostra essa frequência nas moléculas da água, né? Tem até heavy metal. Aí eu caio nessa coisa, né? Não pode falar mal do heavy metal. Mas tá lá, sim, tá lá. As moléculas de água expostas a uma música pesada, elas vão ficar feias, deformadas. E as moléculas de água expostas a uma música suave, uma música elevada, elas são lindas. Olha a transformação das moléculas. E hoje em dia a coisa... Você está gravando? Aí é um trabalho que os corais de Minas estão realizando. A música pode potencialmente pintar ou esculpir uma paisagem sonora na água, criando uma essência musical. E esta paisagem sonora pode ser retransmitida ao ser humano ou qualquer outro ser vivo, mediante o uso interno da essência musical, de modo semelhante ao que ocorre com a terapia floral ou com a homeopatia em alta diluição. Esse é um exemplo. Os florais de Minas estão. Minha filhada fazia aula lá, eu fui criada em casa de música. Mas vamos lá. O Danúbio Azul, por exemplo, ele é usado para vontade e alegria de viver. Fertilidade, germinabilidade, vitalidade, dinamismo, entusiasmo, alegria, contentamento, fervor, gana, liberdade, poder, capacidade. E aí, o Danúbio Azul, ele, para mim, eu tenho muita lembrança de eu ouvindo
disco, aquele disco grosso, né, naquela eletrola. E aí eu ficava ouvindo aquilo e ela me traz essa boa lembrança do dançar. Então, os Florais de Minas têm esse trabalho com várias músicas. Pode ir lá. Aí aqui tem essa imagem das frequências em cada chakra, né, que a gente tem, os mantras de cada chakra. Aumentando a frequência conforme você vai. Interessante, legal. Muito bom. Pode ir. As tigelas tibetanas são utilizadas em práticas espirituais e terapêuticas, como meditação, yoga e musicoterapia. Acredita-se que o som produzido por essas tigelas tem o poder de acalmar a mente, equilibrar as energias e promover a cura do corpo e da alma. A tigela é feita com alguns ouro, prata, né? E ela vai passando na sua borda. Até o copo de cristal, se você passar o dedo na borda, você tem um sonzinho. A tigela de cristal de quartzo é um instrumento musical feito de pó de quartzo, usado para meditação, e que qualquer pessoa pode tocar, girando um bastão que fricciona a sua parede externa. Isso tudo é usado em terapias musicais, em terapias de yoga, de meditação. Pode ir lá. Aí são monges tibetanos. Antes de eu falar sobre esses monges, esse instrumentozinho aqui também é usado. Não, eu botei só para ilustrar. Esse também é usado em meditação. Tem uns que são de cristal e tem esse que é de metal, que você faz para quebrar frequências. Também é usado os sinos. Os sinos eles eram usados para quebrar a frequência pesada, miasmas pesados. O sino é feito para isso. Como os trovões, né? Quando cai aquele trovão forte. Eu coloquei esse livro aqui, Sons que Curam, é de um médico, Mitchell Gaynor. Não sei se a pronúncia está correta. E ele é um oncologista e ele trata os pacientes dele com som, com essas tigelas tibetanas. E aí ele conta uma história aqui que é interessante. Conta-se uma famosa história a respeito do médico francês Alfred Tomates, o qual foi homenageado pela Academia Francesa de Ciência, que a gente vê que é uma questão científica, estudada, e medicina por suas revolucionárias pesquisas. Aí ele vai contando aqui. No final da década de 60, no mosteiro beneditino, no sul da França, muitos dos monges estavam sofrendo do que parecia ser uma doença rara e impossível de diagnosticar. Eles estavam se sentindo inexplicavelmente exaustos, incapazes de executar as suas tarefas normais. Entretanto, nenhum dos médicos anteriormente consultados pôde derramar alguma luz acerca da possível causa dessa misteriosa epidemia de fadiga. Na verdade, uma sugestão, a de que os monges abandonassem sua dieta vegetariana e começassem a comer carne. Mas isso não adiantou muito, não. 70 dos 90 estavam em suas células como se fossem panos de prata molhados. Examinou-se, viu a sua história médica e acreditava ser a fonte do problema. E aí eles resolveram, porque eles foram, vou dar uma corrida aqui,
eles foram impedidos de cantar. Eles estavam sem poder cantar. E aí eles perceberam, Tomás, esse que era o médico, né, que é o chamado Einstein do som, levantou imediatamente a hipótese de que o canto tinha funcionado como uma forma de energizar os monges ao despertar o campo de sua consciência. Aí ele sugeriu que eles recomeçassem a cantar, porque teve um decreto que falou que eles tinham que abandonar o canto. E aí eles começaram novamente a cantar. O canto tinha funcionado como uma forma de energizar os monges, despertando o campo de sua consciência. Ele sugeriu que eles voltassem a cantar dentro de 5 meses. Os monges estavam plenamente recuperados de sua lassidão e tinham retomado sua rotina regular, a qual incluía apenas 1 hora de sono. Aí ele descreve os cantos gregorianos com suas linhas melódicas simples, ausentes de tempo e com sua ênfase na respiração lenta, como uma fantástica fonte de energia. Ou seja, é o que se fala, né? Antes que façamos a música nos faz. Então, o que eu gostaria de deixar é a importância de nós abrirmos o nosso entendimento, as nossas pesquisas, as nossas leituras, sobre essa questão musical, né, que é para nos alimentar, melhorar melhorar a nossa saúde física, mental, emocional, porque a gente sabe que hoje corpo, mente, emoção, esses nossos corpos, eles não estão solitários, eles estão todos integrados, né? Então que a gente possa estar com os nossos corações abertos a esse conhecimento, a esse exercício. Sensações, que nós estamos no corpo físico e estamos envolvidos por essas sensações. E aí ela diz, a música é o mediador entre essa vida e as sensações, o espírito e as sensações, né? E aí começamos a pensar, não é uma questão de preconceito, não é uma questão de avaliar ou criticar, mas aí nós começamos a questionar que música será que Wagner está se trazendo para nós, né? Que traz essa luminosidade do Cristo. Que música será essa? Ouvidos, isso é a percepção mesmo, é o sensorial. Você escuta e você começa a fazer umas imagens. Vamos dizer, né, Salmos de Davi, a maioria de Davi, alguns tem um até de Moisés, enfim. Quando eles entoavam os salmos, hoje nós falamos, né, quando nós vamos falar um salmo, nós falamos, né? Estou tentando lembrar o Salmo 23. Nós falamos assim. Nas reuniões, eles cantavam. Os salmos não eram lidos, os salmos não eram falados, eles eram cantados. E foram os salmos que deram origem ao canto gregoriano. Que música que eles estão referindo-se, né? Qual é a música que eles trazem? Deixa eu ver. Ela nos traz essa questão. Que tipo de música? A música que vai nos elevar, a música que vai trazer para nós um bem-estar, a música que vai fazer com que cresçamos. A minha ela deve ser avaliada em termos morais, a parte da moralidade, falando ali. Achei super interessante. No caso, esse espírito que você acabou de falar, né, que confia músicas, ele foi ajudado, porque a música dele, moralmente, ela era elevada. Era elevada. Logo, a música em si mesmo tem valor moral. Sim. A gente nunca tinha ouvido, nunca tinha nem pensado nisso. Como a música tem valor moral. É interessante, né? A gente está essa escolha de músicas, o que a gente está estudando. Eu lembro, foi há muitos anos
atrás, né? E um dia apareceu aqui um senhor cantando um sambinha para todos os médios ouvirem. E aí alguém disse assim: eu conheço essa música. Ele falou perfeitamente, Natalino José, acabou, era o Natal da Portela. Aham. E outro também que apareceu sentadinho, assim, muito quietinho, vestidinho de terno, foi o Pixinguinha. Eu nunca esqueci isso. E olha que tem muita, tem uns 30. Existem sambas que são maravilhosos. Existem músicas que são... José do Nascimento. Ele falou dele. Fala, Marco. Eu acho que a música deve ser uma forma de paz. Não entendi. Eu acho que a música para mim serve como uma forma de paz. Tem a Elizabeth Lacerda canta um passe musical, é belíssimo, gente, é muito bom, muito legal. Há muito tempo, 7 anos, a gente jantava na mesa e quando eu sempre televisão, eu estava normal. Como eu tenho que receber será ruim. Frequência. Eu não vou colocar. Coloca-se uma música de fundo de silêncio, harmonizar o ambiente. Até para tomar café da noite na televisão, uma música bem suave. Frequência. E a gente vê a diferença que é. Isso faz. Assim, ele se alimenta através da música, do sentido. A gente está comendo ali, né? A gente só tem energia, produzir música. A música muda. Eu creio que se você está alimentando notícias pesadas, você vai ingerir um veneno, né? Agora, se você se alimenta de músicas elevadas, nossa, hoje vai acontecer uma coisa lá em casa interessante, né? A gente fica almoçando, tinha umas músicas tocando lá, tá ligada, né? Aí vira, desligou tudo, vamos desligar tudo. Gente, ficou um silêncio, e a gente ficou escutando o silêncio. E o silêncio, assim, trouxe uma paz que foi assim, incrível, maravilhoso. Tem pessoas... De repente você quer escutar o silêncio. Mas você foi nosso lar no campo das músicas e trouxe informação. Não, está todo mundo complementando bem. Não pode ser um louvor para escutar. Os louvores são muito bons. É um cardápio que a gente quer saber manusear, e ver o que temos que esperar.